Quanto tempo você não anda de Brasília? Eu não sei nem te falar, mas como eu estava te falando antes, minha mãe tinha uma Brasília quando eu era garoto e o carro acabou ficando muito na minha mão. E era assim, voltar, entrar no túnel do tempo, entrar nesse carro aqui para mim. E na época para mim isso era um carrão, porque era grande, espaçoso, dava para carregar as coisas, estava começando a ter instrumento, né, ensaiar com a moçada, aquele papo todo, então era um luxo. Boto fé. Você teve uma formação, uma infância diferentona da maioria das pessoas, né? Você teve a primeira infância em outro país, fugido de ditadura, família fugida de ditadura, você acabou que teve uma formação até mais clássica, ouviu músicas diferentes e tal. Isso influencia nessa miscelânea toda? Acho que influencia no sentido de que quando você mora fora do Brasil, eu fiquei 7 anos acompanhando o exílio do meu pai, né? Fora do Brasil. Você olha para o Brasil de outra maneira. Isso fica um pouco impregnado na tua cabeça, assim. O fato de você valorizar as coisas que se fazem aqui também, muita coisa que a gente trata com um certo desdém ou desprezo, você olhar com mais carinho, assim, um certo saudosismo que nunca passa. E é engraçado eu estar aqui em Brasília porque minha família morava em Brasília antes de partir para o exílio, né? Antes de meu pai partir para o exílio. Morava aqui numa dessas super quadras. Você chegou a morar em Brasília, então? Morei, quando era... Até os 6 anos eu morei aqui. Alguma lembrança legal? Eu lembro muito da minha... Ali na super quadra que a gente morava, tinha uma ladeira que a gente descia de kart, andava de patins dentro do apartamento, que aqui os apartamentos são grandes, né? Eram grandes, né? Pelo menos o que a gente morava era grande. E... essa coisa toda, assim, eu fazia judô aqui... Tem alguns flashes, assim, mas eu era muito novo, tinha 6 anos. Eu ia falar em muito novo, você começou a fazer sucesso muito novo. Acho que a gente deu sorte, né? Os Titãs, assim que a gente fez o primeiro disco, a gente já teve assim, um sucesso nacional, né? Sonífera Ilha... Que é sua? Não, Sonífera não é minha, não. Não, Sonífera não é Daquele sua. primeiro disco eu tenho o Go Back e o Marvin, que são músicas que ainda estão no nosso repertório. Né? Mas o Sonífera é do Tony, é de uns 5 caras lá. Eu acho que é o Tony, o Marcelo, o Branco e tem mais 2 que eu tô esquecendo. Porque assim, a maioria das músicas dos Titãs, principalmente sucesso, são suas. Muitas são minhas, assim. Sei lá, Comida, Epitáfio, Marvin, Go Back. Você prefere Marvin no primeiro disco ou no Go Back? Não, eu prefiro as versões do Go Back. Aquele primeiro disco a gente ficou com uma sensação de frustração, sabe? Ele tem um som muito perninha. Hoje em dia eu acho legal até ser daquele jeito. Ele é rock and roll. Exatamente. Meio experimentalzão, assim, mas é rock and roll. que naquela época aquilo era fuleiragem, não era rock and roll, entendeu? Era assim, era mal feito na nossa visão. A gente dava uma puta expectativa, sabe? De fazer as coisas direito e não conseguiu. O Sonífera foi uma das músicas que ficou bem resolvida, talvez a única. Que a gente falou assim, puta, essa ficou... não, toda a cor é muito legal. Toda a cor também, toda a cor ainda você ouve aquele arranjo, Mas pra você ter uma ideia, o meu teclado era um teclado de brinquedo, era um cassotone. Faz uma escaleta assim, né? Desse tamanho, assim, tinha aquelas programaçõezinhas. Então, a gente trabalhava de uma maneira muito limitada. Acho que a gente tirou leite de pedra aquele disco. É muito bom disso, cara. Eu tenho todos, assim, de vinil, bolachão, eu era criança. Um dos meus primeiros discos, olha que meus pais não tinham nada na cabeça, um dos meus primeiros discos, bolachão, foi o Jesus Não Tem Dentes do País dos Banguela. Boa, que meu irmão, apesar dele, ele veio depois do Cabeça de Dinossauro, né? O seguinte, e o Cabeça de Dinossauro é o divisor de águas do rock nacional. Mas pra mim, o Jesus Não Tem Dentes é o disco mais violento de vocês. Mais que Titanomaquia, mais que... ele tem... Você sabe que a gente até voltou a tocar o Desordem agora, recentemente. E é incrível, a música ela é muito direta, assim, é simples, ela emplaca, assim, como se pessoas ainda conhecessem a música. Acho que uma parte do nosso público conhece, mas a outra parte é de gente muito mais nova, né? Então, ela tem um discurso muito, assim, quase jornalístico e fala coisas que ainda acontecem quase que diariamente aqui no Brasil, né? Você tem um disco preferido, não? O meu preferido é o Black Broom, por causa dessa história toda que eu tô te falando, que eu acho que ali a gente conseguiu uma coisa também que sempre foi vou falar uma luta minha, mas uma vontade minha,
de que a gente fosse um rock brasileiro, mas assim, claramente brasileiro, sabe? Assim, não... Eu acho que os Titãs são muito brasileiros na temática, no jeito que a gente fala as coisas, até em algumas coisas musicais, assim, mas não é tão explícito, né? E eu sempre tive vontade de falar assim, não, a gente tem que assumir isso como um desafio, que não é fácil, eu acho. Falar, pô, isso aqui é música feita no Brasil. O cara ouve e fala, porra, de onde é isso aí? Eu acho isso um desafio que eu ainda, como banda, acho que os Titãs têm que encarar a sério. O Blast que tem a introdução de Mário Quitéria, Mário né? Quitéria, isso mesmo. A Miséria pra mim é a minha música favorita dos Titãs, assim, até porque tem umas coisas de teclado que eu fiz que eu acho que ficaram bem legais. Pô, tem a coisa do Mário Quitéria, a música minha, a letra diz tudo com poucas palavras. E vocês riquezas são diferenças. Acho muito bacana. O Titãs foi uma banda gigantesca, não no sentido do sucesso, mas no sentido de quantidade mesmo. É verdade. Eram 8, né? 8. E o cara do teclado, você, Uhum. é o cara que acaba que fica mais no fundo do palco, tem pouca mobilidade e tal. É verdade. Não rolava uma briga de vaidade aí, não? Tipo, olha, eu acho que como eu gente. também cantava fazia voz solo em muitas músicas, isso era uma maneira disso ser menos problemático, né? E acho que a minha vaidade é mais localizada. Eu acho que eu não faço tanta questão de aparecer, não. Eu tenho uma coisa assim de querer que reconheçam o meu trabalho. Eu acho que como compositor dentro dos Titãs, eu sou responsável por muita coisa, modéstia à parte. Então eu tenho orgulho disso e às vezes eu acho que essa coisa de nos dias de hoje você também é muito mais reconhecido só por estar com a cara na TV do que pelo que você faz ou deixa de fazer. Então, isso às vezes é um pouco frustrante, assim, as pessoas não sabem direito o que eu fiz ou o que eu não fiz. E por isso eu talvez tenha um pouco menos espaço do que eu gostaria. Mas não é algo que me incomoda, assim, não é algo que eu faça questão pra mim. maturidade ajuda também, né? Ajuda, mas acho que é um traço de caráter. Desde moleque eu fui assim, eu não queria ser o cara que tá ali. Eu queria que as minhas músicas ficassem do jeito que eu queria ter espaço para as minhas músicas, pro que eu queria dizer, me expressar. Acho que a minha verdadeira vocação é de compositora. Uma vez, cara, eu vou fazer pergunta de fã agora. Quando o Arnaldo saiu, em 92, antes do Domingo, né? Não, antes do Titanomaquia. Antes do Titanomaquia, ele começou a fazer os ensaios de Titanomaquia e desistiu no meio. Tipo, não rolou um cagaço não? Tipo, caralho, foi o primeiro, assim. Olha, você sabe que a gente tem uma coisa que, embora as pessoas não saibam, nós somos de fato um grupo, assim. Então, acho que naquela época o Arnaldo ficou sendo como, assim, as pessoas viam ele como um cara que fazia tudo na banda. Nunca foi, né? Assim, mesmo se você pegar a polícia, né, do Arnaldo, o Mágico do Arnaldo, se você for fazer um apanhado, óbvio que ele contribuiu como todo mundo, mas a gente sempre teve noção de que a gente precisava do Arnaldo para sobreviver como banda. Assim como não precisava do Nando, óbvio que tem um limite a isso, mas até o fato de ser muita gente ajudou nesse sentido a gente ter essa vida longa, assim, e conseguia fazer um disco como Nhangatu, 32 anos depois de começar a banda, e é visto e comparado com o nosso melhor trabalho, né? Eu acho que assim, ele foi unanimemente recebido pela crítica, mesmo os fãs e muita gente compara a esses discos da nossa época de ouro. Então não é fácil isso para qualquer artista, eu acho que é um feito. E é uma prova de que a essência da banda está viva ainda. O grande risco de ter uma coisa que faz muito sucesso é você ficar muito burocrático, né? Em todos os sentidos, até na tua mise-en-scène, no palco. Óbvio que o público sempre traz espontaneidade, mas é difícil você ficar sempre atento para não cair nessa armadilha. Teve isso, assim, já teve uma xoxada, tipo, porra, show de novo, vou ter que fazer de novo, cantar acho que de fica, novo. vai pedir de novo, o neguinho falar, homem que me mata, né? Tem artista que fala assim, não, todo show é sempre genial. Agora, eu me dou o direito de falar que nem sempre é, mas eu obviamente nunca vou atingir o ponto de ser desrespeitoso com quem paga para me ver. Mas nem sempre é aquele prazer todo que você imagina. E obviamente na média, isso é
amplamente recompensado. Em geral, os shows são legais, tem uns que são realmente momentos especiais na vida de qualquer um. A nossa, houve vários. Mais uma vez, papo de fã. O primeiro show que eu fui na minha vida foi Titãs e Paralamas. Vocês fizeram a turnê no início dos anos 90, juntos, não fizeram? Quando a gente fez tudo ao mesmo tempo agora, né? Você sabe que essa turnê com os Paralamas começou por causa daquele Hollywood Rock que a gente fechava a noite, né? Olha como os tempos mudaram, né? Hoje em dia você fala assim, uma banda brasileira fechar um evento desse tipo, fechar um Rock in Rio, um Hollywood Rock, um festival, qualquer festivaleco agora, as bandas brasileiras estão na primeira programação, né? E naquela época Estou no palco alternativo ainda. No palco alternativo. Naquela época aquele era o maior festival que tinha, a gente fechou as 2 noites. E na época do Jesus, que é o disco que você falou que mais gosta, a gente saiu direto do estúdio, cara, pro palco do festival. E a gente foi eleito o melhor show pelo público e pela crítica. O melhor show do festival. Então é engraçado ver como essas idas e vindas, né? Eu acho que hoje em dia o rock brasileiro perdeu um pouco assim espaço na mídia e na verdade não é tão valorizado quanto naquela época, o que é uma pena. Eu acho, em geral, essa minha visão de exilado que eu tenho, eu acho que devia ser o contrário, assim, na minha visão. Valorizar o que é daqui, assim, não porque é daqui, mas porque acho que tem uma identidade maior, né? Acho que a gente dizia e diz muita coisa que o gringo não pode falar sobre o Brasil. Com certeza. Então acho que se as pessoas prestassem atenção nisso, talvez descobrissem coisas aí coisas bacanas. Cara, vontade de desviar o caminho, a gente continuar o papo. Já estamos deixando você aqui. Valeu, meu velho, obrigado. Irmão. Prazer falar contigo. Numa Brasília, em Brasília, que não deixa de ser uma grande sacada, o carrinho que eu... Enfim, já convivi muito com esse carrinho aqui. Legal. E ver que ele tá funcionando em ordem, né? Tá ótimo, revisadinho.